Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o calor sensível. O calor sensível vai ser aquele calor responsável por uma variação de temperatura no corpo. Caso essa temperatura varie positivamente, esse corpo recebeu calor. Caso o ΔT seja negativo, esse corpo perdeu calor. É intrinsecamente ligado. Ganhar e perder calor com variação de temperatura no calor sensível. Então, o calor sensível vai ser o calor responsável por uma variação positiva ou negativa na temperatura do nosso corpo. Bora ver algumas propriedades desse tipo de calor. Só a primeira coisa que a gente vai falar sobre o calor sensível é a capacidade térmica. Então, pessoal, a capacidade. Deixa eu botar aqui. Beleza. Só então a capacidade térmica, que a gente nota por C, Czão. Ela vai ser o que, pessoal? Ela vai ser a quantidade de energia, de calor, calor é um tipo de energia, de calor necessária para que a vou voltar um pouco aqui, temperatura do corpo varie uma unidade. O que isso quer dizer? Vou explicar um pouquinho melhor agora. Então, é a quantidade necessária de energia ou de calor para que a temperatura do corpo varie uma unidade. Pessoal, isso quer dizer o quê? Então, vamos escrever aqui. A minha capacidade térmica, C maiúsculo, vai ser igual a quê? Unidade de medida, pessoal. Quantidade de energia, calor. Qual que é a unidade de medida que a gente usa para calor? Caloria. Caloria, nos vestibulares, é a unidade de medida de calor que mais cai. Caloria. Necessária para que a temperatura do corpo varie uma unidade. Uma escala de temperatura que a gente usa bastante, Celsius. Pessoal, isso aqui também é igual a caloria por Kelvin. Lembra por quê? Porque variação em Celsius é igual a variação em Kelvin. Por isso. Então, pessoal, unidade de medida do nosso C, que é a capacidade térmica. Caloria por grau Celsius ou caloria por Kelvin. Certo, pessoal? Então tem que saber que a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de energia necessária para que a temperatura desse corpo varie em um grau ou em um Kelvin, em grau Celsius ou um Kelvin, a sua temperatura. Certo, pessoal? Então, isso aí tem que ficar bem certinho. E outra coisa, pessoal, extremamente importante. Se eu consigo medir em caloria, pessoal, tem que lembrar o quê? Que uma caloria vale 4,2 joules. Ou seja, eu também posso medir capacidade térmica em joule por Celsius ou joule por Kelvin. Certo, pessoal? Então, bora para a próxima definição. Pessoal, a próxima definição é extremamente importante. Então, a gente tinha lá que C era medido em caloria por grau Celsius, capacidade térmica. Pessoal, caloria mede energia, certo? Então, você vai C de novo. Energia ou calor, vamos chamar de quê? Calor. E a variação de temperatura é o nosso ΔT. Certo, pessoal? Então, isso aqui é a formulazinha para capacidade térmica. Czão é igual a Q sobre ΔT. Ou seja, capacidade térmica é a energia pela variação de temperatura. Outra coisa, pessoal. Se eu pego C e divido pela massa do meu corpo, vou botar o C com tracinho aqui. Pela massa do meu corpo, pessoal, eu vou ter um Czinho, que eu vou chamar de calor específico. Calor específico. Calor específico. Pessoal, qual vai ser a unidade de medida desse calor específico? Vamos lá. Czinho é igual a... É a unidade de medida do C, então é caloria por grau Celsius. Só que agora, pessoal, o que eu estou fazendo com isso? Dividido pela massa. Isso aqui é massa. Beleza, no sistema internacional a gente usa o quê? O quilo. Só que geralmente, pessoal, a gente usa o grama, certo? Então a gente vai medir massa em grama. Então, unidade de medida do calor específico é o quê? Caloria por grama graus
Celsius. Caloria por grama grau Celsius. Então, qual que vai ser a formulazinha para calcular o Czinho? É o quê? O Czinho é igual a mesma coisa lá, Q sobre ΔT, que era para o Czão, que era a capacidade térmica, só que agora o que eu tenho que botar? A massa. Ponto. Então, isso aqui é a fórmula para calcular o calor específico de um material. Pessoal, uma coisa, o calor específico, ele é uma propriedade, pessoal, propriedade específica. Ou seja, cada material tem o seu. Específica, ela é inerente ao material. Por que eu estou falando isso? Porque dois corpos podem ter a mesma capacidade térmica. Mas dois corpos com materiais diferentes não têm o mesmo calor específico. Certo? Porque é uma propriedade específica do material. Cada material tem o seu calor específico. Certo, pessoal? Então, eu consigo calcular a minha capacidade térmica e consigo calcular meu calor específico. Onde o calor específico vai ser o quê? A minha capacidade térmica por unidade de massa. Capacidade térmica medida em caloria por Celsius e calor específico medido em caloria por grama grau Celsius. Certo, pessoal? Continuando. Agora, pessoal, a gente vai ver a conta básica para calcular calor específico, para calcular calor sensível. Então, bora lá. A gente vai calcular, então, calor sensível. O que eu falei que está inerente ao calor sensível, pessoal? A variação de temperatura. Então, tem que ter variação de temperatura na fórmula. Tem que ter variação de temperatura na fórmula. A gente viu no quadro passado que o quê? Eu tenho que Czinho é igual a Q, que é o meu calor, dividido por massa vezes ΔT. Aqui, pessoal, simplesmente eu vou isolar o meu interesse, que no caso é o meu calor. Então, o meu calor vai ficar o quê? Q, que agora eu vou começar a chamar de QS, porque é calor sensível, vezes massa, vezes o meu calor específico, vezes ΔT. Pessoal, conheçam aqui o famoso que macete, que mensura a quantidade de calor sensível. Certo, pessoal? Então, o que macete? Eu vou usar o que macete para fazer medições de calor sensível. Vejam, eu tenho ΔT aqui, ó. Então, o meu calor sensível vai depender da massa, vai depender do calor específico do material e vai depender da variação de temperatura sofrida pelo meu corpo. Bora analisar a unidade. Unidade de QS, pessoal, vai ser caloria ou joule. E é sempre bom lembrar que uma caloria vale 4,2 joules. Unidade medida da massa. Em gramas, geralmente, pessoal. Em grama, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Unidade medida do ΔT. Geralmente, pessoal, vai ser em Celsius, grau Celsius, mas também pode ser em Kelvin. Lembrando que o ΔT em Celsius e o ΔT em Kelvin são iguais. Em relação à unidade medida do Czinho, vai ser o quê? A unidade de calor, que eu falei que é caloria, dividido por unidade da massa, que eu falei que é grama, dividido pela unidade da variação de temperatura, que eu falei que é Celsius. Unidade medida do calor específico, caloria por grama por grau Celsius. Pessoal, essa fórmula aqui ó, tem que saber demais. Então, deixa eu voltar aqui. Que macete. Que macete. Tem que lembrar, pessoal, não tem jeito. Cai adoidado no Enem, pessoal. Tem que saber. Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Que macete. Certo, pessoal? Bora lá, continuando. Aqui, pessoal, vou fazer uma análise sobre variação de temperatura. Vamos lá. Vamos escrever, então, calor específico novamente. Calor sensível, não calor específico, calor sensível. Qual que é a formulazinha dele? Tem que saber QS igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT. Pessoal, vamos fazer uma análise. Bora fazer uma análise aqui. Pessoal, a massa. Vamos lá. Em relação à massa. Pessoal, existe massa negativa? Não. Então, a massa sempre é positiva.
Positiva. Pessoal, em relação ao calor específico, existe calor específico negativo? Não, pessoal. Sempre calor específico positivo. Positivo. Então, isso aqui sempre é positivo, isso aqui sempre é positivo. Quem vai poder dar sinal negativo ou positivo? Quem que fala que o calor é negativo e que o calor é positivo? É o nosso ΔT, pessoal. Tem extremamente importante que eu vou falar agora, extremamente importante. O ΔT, pessoal, então ele vai poder ser positivo, então o ΔT positivo, que me indica que temperatura final é maior que a temperatura inicial, e ele pode ser negativo, que me indica que a temperatura final do meu corpo é menor que a minha temperatura inicial do corpo. Certo, pessoal? E o que isso quer dizer? Pessoal, quando o meu ΔT é positivo, que quer dizer que a minha temperatura final do corpo é maior que a inicial, QS, pessoal, é positivo. Ou seja, o corpo ganhou calor. O corpo ganhou calor, recebeu calor. Calor sensível positivo. Se meu ΔT é negativo, querendo dizer que minha temperatura final do corpo é menor que a temperatura inicial, o meu calor sensível, que é S, é menor que zero. Ou seja, o meu corpo perdeu calor, cedeu calor. E o QS vai ser negativo. Pessoal, é extremamente importante saber isso, extremamente importante. Pessoal, ΔT é a temperatura final menos temperatura inicial. E se ele for positivo, indica que a minha temperatura final foi maior que a minha temperatura inicial. Portanto, o meu calor sensível é positivo. O meu corpo recebeu calor. ΔT negativo, indicando que a minha temperatura final é menor que a inicial, indicou que o meu corpo perdeu calor. Perdeu, ou seja, meu calor sensível é negativo. Pessoal, extremamente importante. Por quê? Quando for tratar de equilíbrio térmico, um corpo vai receber e o outro corpo vai perder calor. Não existe no equilíbrio térmico dois corpos ganharem, dois corpos perderem. Para um ganhar, o outro tem que ceder. E para o outro ceder, o outro tem que ganhar. Continuando. Oh, fechei. Continuando aqui, então, equilíbrio térmico. Pessoal, o que é equilíbrio térmico? Então, bora lá. Equilíbrio térmico. Pessoal, equilíbrio térmico, ele indica somente uma coisa, extremamente importante. Equilíbrio térmico, temperaturas são iguais. No equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais. Pessoal, tem que gravar. No equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais. Pessoal, extremamente importante, porque eles não vão falar a temperatura final dos corpos são iguais. Não. Vai falar os corpos atingiram o equilíbrio térmico. Simplesmente isso, pessoal. Certo? Só imaginem agora que eu vou ter. Pode ser assim. Eu vou ter um corpo A e um corpo B. Certo? Um corpo A e um corpo B. Onde, pessoal, eu vou ter uma temperatura TA e uma temperatura TB. Onde TA, pessoal, é maior que TB. Então, pessoal, a gente sabe que o calor vai do corpo A para o corpo B. Por quê? O calor é energia térmica em movimento, em trânsito, que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Certo, pessoal? No equilíbrio térmico, então no equilíbrio térmico, o que eu posso dizer, pessoal? Que vai chegar aqui, que TA igual a TB. E isso indica que o calor vai ser zero. Vou parar de transferir calor. No equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais e a transferência de calor cessa. Pessoal, isso aqui, pessoal, indica uma formulazinha extremamente utilizada. Que vai ser o quê, pessoal? O somatório de calor do meu sistema, ele é igual a zero no equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Vou aplicar para esses dois corpozinhos aqui. Eu vou usar. Pessoal, imagine que não houve que não houve transformação de fase. Não transformação de fase, só calor sensível envolvido. Como que vai ser, pessoal? Vai ser o seguinte. Isso aqui pode ser escrito assim, ó.
Como que é calor sensível mesmo? Massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, vou começar com o corpo A. Vai ser a massa do meu corpo A vezes o calor específico do meu corpo A vezes temperatura final do corpo A menos temperatura inicial do corpo A. Olha o que macete aqui. Que é o calor, macete. Tá aqui, que macete. Pessoal, isso aqui indica somatória. Somatória, é o sigma maiúsculo. Mais o outro corpo. Massa do corpo B, vezes calor específico do corpo B, vezes temperatura final do corpo B, menos temperatura inicial do corpo B. Fecho. Isso aqui é igual a quanto? Zero. 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 Bora analisar aqui. O que eu falei aqui, pessoal? Que no final, TA é igual a TB. Resumindo, temperatura final do corpo A é igual à temperatura final do corpo B. São iguais. Iguais. Por quê? Estão no equilíbrio térmico. Estão no equilíbrio térmico. Estão no equilíbrio térmico. Pessoal, analisando isso aqui vai ser positivo ou negativo? Isso aqui vai ser positivo ou negativo? Olhando lá, bora olhar aqui, ó. A massa é sempre positiva. Calor específico sempre positivo. Olhem aqui. Um pouco para o corpo A. O TE, a temperatura final dele vai ser maior ou menor que a temperatura inicial? Pessoal, ele cedeu o calor. O corpo A cedeu o calor. Por quê? Porque ele tinha uma temperatura maior e ele forneceu calor. Ou seja, TFA é menor que TIA. Ou seja, pessoal, o ΔT do corpo A, ele é negativo. Negativo. Então, aqui, pessoal, aqui tem sinal negativo essa parcela aqui, ó. Sinal negativo. E para o corpo B? Isso aqui continua sendo positivo sempre, positivo sempre. O corpo B, pessoal, ele recebeu o calor. Ou seja, a temperatura final dele vai ser maior que a temperatura inicial dele. Ou seja, o corpo B tem um ΔT positivo. Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, vai dar mais. Por quê, pessoal? Lembra? Para um ganhar, o outro tem que ceder. Para o outro ceder, o outro tem que ganhar. Nesse caso, quem que cedeu? O corpo A cedeu. Então, o corpo A cedeu calor. Portanto, o calor sensível de A vai ser negativo. E o corpo B recebeu calor. Recebeu calor. Ou seja, o calor sensível do corpo B vai ser positivo. Por quê, pessoal? Quanto tem que dar esse somatório? Zero. Zero. Então, uma coisa tem que ser negativa e uma coisa tem que ser positiva para somar. Negativo com positivo vai dar alguma coisa abaixo, vai dar zero. Então, pessoal, sempre vai ter uma parcela negativa e uma parcela positiva na soma de calores. Pessoal, de novo, equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Faça o somatório de calor dos corpos. Se for equilíbrio térmico, temperatura final sempre vai ser igual. Um vai perder calor, temperatura final vai ser menor que a inicial. E o outro vai ganhar calor, temperatura final maior que a inicial. Positivo. Somando tudo tem que dar zero. Pessoal, a gente fica por aqui. Essa aula, então, foi simplesmente sobre calor sensível. A próxima aula vai ser sobre calor latente. E depois a gente vai juntar tanto calor sensível com calor latente para fazer uma análise mais complexa sobre a calorimetria dos nossos corpos. Pessoal, até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau.